Vozes interativas. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Este é o Vozes Interativas, o nosso podcast. Eu sou Ju Azevedo e todas as quintas a gente está aqui trazendo convidados e convidadas super interessantes, discutindo assuntos importantes, discutindo temas descontraídos e que eu sempre falo para vocês. Vocês podem até mandar sugestão lá para o nosso Instagram ou quem sabe lá no YouTube, nos comentários. E segue a gente lá no Instagram, @VozesInterativasPDC. E dá também uma força para o nosso projeto, se inscrevendo no canal Vozes Interativas do YouTube e clica no sininho para ativar as notificações, porque aí você vai receber informações de vídeos fresquinhos saindo do forno só para vocês. Vamos à convidada do dia? Roda a vinheta, Iago! Vozes interativas. A comédia tem um papel socialmente transformador, porque ela dialoga com o público, mas sempre fazendo um convite irresistível à reflexão. A comédia fortalece as bases da democracia, ela promove o diálogo, a criticidade e, ao mesmo tempo, faz as pessoas rirem, faz da vida das pessoas um pouquinho mais feliz. A minha convidada de hoje, ela sabe bem a importância da comédia e também da tragédia. Afinal de contas, comédia e tragédia se diferem, mas elas não são excludentes entre si, ao contrário, elas se complementam. Ela é atriz, dramaturga, é roteirista e tem uma passagem extensa pelo audiovisual. Sabe quem ela é? Ela é a eterna Dona Vilma de Malhação. Ela fez muita gente feliz durante 6 temporadas de Malhação na TV Globo. E além de ser uma grande atriz e muito atuante no audiovisual, ela também bebe muito nas fontes do teatro, se refastela nessas fontes, porque ela tem muita passagem pelo teatro. E, inclusive, já interpretou diversas personagens escritas por ela mesma e por sua parceira Fátima Valença, como Bonitinhas Mais Extraordinárias, muitas outras que vocês vão saber. Me vê um suco! Bia Montes, seja bem-vinda. Obrigada, Ju. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês gostem desse nosso bate-papo. E vamos falar de teatro, televisão, de ser ator. O que você quiser perguntar, pode perguntar. Da dor e a delícia, né, de ser ator, né? É verdade. É uma profissão, é quase um sacerdócio. Eu acho. É um chamado, né? É, porque é uma coisa que você realmente não desiste. Se você não desiste, é porque existe ali pode ser chamado, uma missão, algo que vai te enriquecer, né, na tua vida. Com certeza. Agora, você chegou a cursar por um período artes visuais, arquitetura e direito. Mas foi picada pelo mosquitinho das artes cênicas. Como é que foi isso? É porque no início eu fazia arquitetura, né? Foi a primeira, a primeira faculdade. Uhum. Eu, na verdade, queria fazer belas artes, cenografia, já estava fixa nisso. Mas meus pais não deixaram. Acharam que belas artes não ia dar em nada, que não sei o quê. E aí, então, meu pai queria que eu fizesse engenharia e eu conseguisse fazer, pelo menos, arquitetura. Uhum. Então, já foi um sacrifício ali. Mas entrei para a faculdade. E uma vez fazendo um trabalho para a faculdade, eu tive que ir na Globo, no DECAI, pegar umas fitas de vídeo para passar na faculdade de um trabalho, né? Poluição das águas. E ali eu vi um lugarzinho ali com os móveis e tal. Eu perguntei, eu falei, isso daqui é da cenografia. Aí me acendeu um negócio. Eu falei, como é que eu faço para fazer estágio? Você tem que falar com fulano de tal. Eu falei, tá bem. Aí depois eu voltei,
Fiquei lá uma semana tentando marcar a entrevista, consegui, e comecei a fazer estágio como assistente de cenografia. E aí, depois de Olha 3 só. meses, me contrataram, me assinaram a carteira. Aí eu tranquei a matrícula, feliz da vida, e fui ser. Eu fui a primeira assistente de cenografia da Globo, mulher. Que coisa Depois de mim maravilhosa. veio a Lia Renha. É muita história para contar, né. Então você vê, então quer dizer, eu ainda Mas não espera aí, pensava em isso ser aí atriz. não, mas calma aí. Aí é a primeira etapa, no caso, com a faculdade de arquitetura. É. E as demais? Porque eu passo por fases que eu quero desistir de tudo, né. Aham. Ou que eu estou entediada, porque eu estou sem trabalho, que não pinta trabalho, então, preciso estudar. Uhum. Aí foi assim quando eu tinha uns 40 anos, eu estava numa entre safra e me dando vontade de estudar, estudar, eu falei: quer saber? Vou fazer vestibular, vou fazer direito". Aí eu fiz vestibular e passei para direito, Aham. e tô lá. Aí eu fiz 1 ano e meio, Aham. mas aí me chamaram para fazer uma peça, e o curso era noturno, né, aí não deu, aí tranquei. Aí depois não volto, né. Mas foi maravilhoso, adorei, adorei ter feito direito. E por último agora, aos 60 eu: quer saber? Vou fazer faculdade de novo". Aí fui fazer artes Aí visuais. pintou outro trabalho. Aí pintou outro trabalho, dessa vez na televisão. E Aham. eu ainda falei: "Não, não quero, estou fazendo faculdade, tenho Olha, provas". olha, viu? "Mas em que Comprometida, ano? estudiosa. Mas em que ano que você está, Bia?". Falei: no primeiro. Primeiro período? No primeiro Pelo período. amor de Deus, você é uma atriz, não sei o quê, tá". Eu falei: "Mas deixa eu fazer as provas pelo menos né, as de julho, eu já fiz a primeira, falta a segunda". "Não, pode deixar que em julho você a gente só vai começar em agosto". "Tá bom". Aí chegou julho e me chamou para começar, e não consegui fazer as Não provas. conseguiu, né? Aí desistiu Não, de aí vez, né? desisti. Não tem jeito, seu chamado é para artes cênicas, né? Mas eu digo assim, é a inquietação, né. É, mas A isso é gente é inquieto, ótimo. a gente quer eu tenho muita E vontade de aprender. conhecimento nunca é demais, Não, né? não. Eu acho tudo eu adoro história da arte, por exemplo, adoro, Uhum. né. Todas as artes me chamam a atenção. Eu gosto de artes plásticas, eu gosto de música, eu gosto de dança, mesmo que eu não pratique, mas eu gosto de saber, né. Eu já estudei vários períodos de pintura, entendeu. São coisas que eu gosto de aprender, né. E você pinta? Não, já pintei, mas ainda muito garota. Uhum. O que eu fui fotógrafa. Olha que Teve uma época que interessante. eu trabalhei profissionalmente como fotógrafa. Profissionalmente. É, que me quebrava o galho, né, era uma renda para eu poder Você fazer já teatro, atuando. já atuando. É. Aí eu É sempre bom ter um fotografava. plano B, né? Sim, sempre Por falar em temos. plano B, eu sei que não é plano B, obviamente, né, acho que são coisas que se complementam na sua vida, mas você também é roteirista, né, e você Sim, passou um tempo roteirizando para o Zorra Total. foi. Como é que foi essa experiência? Eu comecei a escrever esquetes de humor, para eu Aham. mesma fazer, eu fazia nos bares, né. Apresentava aquele show de humor, isso no início de carreira. Então aí eu comecei a escrever peças, né, de comédias. E a minha parceira, a Fátima Valença, já é uma autora, ela é jornalista, ela já escrevia musicais, escrevia várias peças. Eu mostrei para ela, enfim, nós começamos a escrever juntas. E foi através da Fátima, que era amiga da Cláudia Gimenez, que apresentou meus textos. Então a Cláudia, quando foi para o Zorra, ela quis nós duas escrevendo o quadro para ela. Então nós escrevemos Grace Kelly e Olavinho. Ela fazia com Vitor Fasano. Olha. Então ficamos 1 ano escrevendo esse quadro para ela. Aí depois, mais tarde, eu também mostrei uma comédia nossa para a Fabiana Carla, e Uhum. a Fabiana Carla montou o Balaio de Gatos e ficou em turnê 6 anos. Ela apresentou até nos Estados Unidos para a comunidade Nossa, que brasileira. maravilha. É. Mas você gosta sempre de escrever a 4 mãos? É o que talvez eu tenha uma certa insegurança de escrever sozinha. Eu escrevi já coisas sozinha, né. Aham. Mas como não é meu foco é como atriz,
Então eu não dedico o tempo que deveria dedicar para, escrever mais roteiros, roteiros de audiovisual também, né. Uhum. Então agora eu estou meio que inclinada a olhar com carinho esse lado da escrita, né, É, que também é muito você prazeroso. comentou comigo. Ah, muito prazeroso, eu É acho. uma forma de atuar, né. Só que você É, atua do lado de cá, é é a criando, né, os a personagens. criação, ela seja como uma interpretação ou uma escrita, é do zero. Uhum. Você cria algo e transforma aquilo em realidade. Então, quando você escreve uma peça, né, do zero, e de repente você vê no palco, é maravilhoso, é uma realização. É a mesma coisa que quando um ator pega um papel, né, que está lá, aquelas falas, e transforma aquilo numa vida, num ser crível, né, real, num personagem. Então, eu gosto dessa transformação. Toda vez que talvez por isso eu tenha entrado para a faculdade de arquitetura também, né, porque você, cria, sai do papel para a realidade, para o plano concreto, né. E quando o ator ou a atriz vai fazer a sua composição daquele personagem, você gosta do que vê, assim, o resultado, né, daquilo que você escreveu, você acha que às vezes Adoro, é, porque às adoro. vezes vai numa linha completamente diferente, né, porque é muito da criação do próprio ator, né. Não, mas quando você escreve uma peça, uma comédia, principalmente comédia, o comediante sempre coloca de si, né. Bota um caco, entra o Aham. direção, então aquilo vai acrescentando, Vai dando vida, né. enriquecendo. Você não pode ficar claro, se né, desvirtuar completamente, limou várias frases, aí eu não. Porque aquilo foi pensado e demorado, né, você demora Claro. muito para escolher a frase perfeita. Uhum, Comédia, ela é uma música, comédia precisa do time. Então uhum. tem um tempo certo, conciso. Então quando a gente escreve comédia, para dar a piada, você tem uma preparação para chegar até a piada, né. Então também não pode, às vezes uma pessoa sem conhecimento e cortando frases, isso não. Claro. Mas o enriquecimento e principalmente de bons comediantes, quando colocam os cacos, coloca isso eu acho maravilhoso, eu gosto muito, eu fico feliz. Você fala isso, me vem logo Charles Paravente na cabeça, Ah, sim, porque a gente fez Ouro Branco juntos, né. sim. Beijo pra você, hein, Charles, ó, tô te É, esperando Charles fez aqui, hein. Malhação comigo, foi maravilhoso. Ele é rei disso, mas assim, É, ele enriquece com os cacos dele, não sim. é tentando desvirtuar o personagem, eu acho Não, que pois é. enriquece, agrega, É, dá vida. porque sabe do que está falando, quem é aquele Porque personagem, tem que né. ter uma sujeirinha, né, na vida a gente, né, É. a gente, Não é todo mundo, que sabe, tem essa Jô, habilidade, né. que sabe colocar um caco. Isso que tem que ter um pouco de cuidado. Eh, são são atores ou comediantes que realmente o caco enriquece, então o personagem fica maior, Uhum, mas eu não entendo. é todo e qualquer ator, porque aí a pessoa faz isso para aparecer e não é esse o intuito. Aí desvirtua também, Não, né. o intuito é você criar um personagem crível. Então, às vezes, um caco aqui ou enriquece, mas não para ficar fazendo bordão, para cair no gosto do público, para criar uma meme, para não sei o quê, isso daí não, entendeu? Uhum, É sutil a diferença, mas enfim, existe, né. uhum. Tem que ter muita habilidade, né. É, talento, né. É muito difícil E comédia. trabalho também, né. É. Não adianta ter só o talento, tem que trabalhar muito, né. Ah, sim. Porque tem técnicas, né, para você chegar nesse Olha, nesse time eu perfeito, já tem dirigi tem técnicas. algumas peças. É muito difícil você ensinar algum ator a ser comediante. O comediante ele nasce é nato, ele já nasce comediante. O que você pode ensinar são tempos. O tempo da pausa, né?
um olhar, o tempo de soltar a frase, mas você não consegue ensinar o time da comédia para um ator que não é comediante. É muito difícil. Um ator dramático você consegue ensinar, né, como que você coloca o seu sentimento, então se você está com aquele sentimento, então vem no tempo certo, mas a comédia é ouvido, Uhum. é como se fosse um cantor, você pode aprender a cantar, mas sabe aquele carisma daquela pessoa que canta, que tem um ouvido absoluto, isso é nato. Não tem como você, ensinar alguém a ter um ouvido absoluto, né. Uhum. Nasce com a pessoa. Eu acho que a comédia também. A pessoa tem aquilo. Às vezes até ela nem sabe, né. Uhum. Na vida, ela não precisa ser ator. Ela pode ser Claro. engraçada na vida. É, verdade. E me diz uma coisa, você tem rituais para entrar em cena? Eu tenho. Quais? Conta. Eu gosto de mas mais em teatro, né, É, pode ser. porque em teatro, você está na coxia, você já sabe que vai tocar, né, o terceiro O sinal. terceiro sinal. E você já ouve o burburinho da plateia e você tem que, ter muita concentração, tem que estar no foco. Então eu gosto de dar minhas 3 respiradas. Eu faço 3 3 respiradas. respirações profundas, né. Eu imagino uma luz, Uhum. normalmente é uma luz dourada, e aí entra. Aí abre a cortina, enfim, aí começa o espetáculo. Mas eu preciso desse momento ali, quietinha, na coxia, sabe. E quanto tempo antes você chega? 1 hora. Dependendo, né, se precisar eu chego 2 horas, mas eu acho que Aí já vai entendendo esse personagem é, no porque seu às vezes tem corpo, maquiagem, tem, né, a o cabelo, maquiagem, tem isso, tem aquilo, dependendo. aquecimento, né. É, mas se for uma maquiagem simples, se for Uhum. enfim, um figurino que não leve muito tempo, mas eu gosto de checar tudo, se minha roupa está direitinha, se o sapato está virado para não sei o quê, eu sou muito metódica. Mas tem que ser, né. É, porque eu já fiz O muitas teatro peças que tinha que trocar de roupa rapidamente, tinha uhum. segundos para trocar, e aí eu deixo tudo engatilhado. Embora tenha um contra-regra, eu preciso checar se está tudo certinho, porque você se acostuma, né. Aquilo te dá, Uma segurança, né, de não você só segurança, mas a habilidade para fazer rápido. uhum. Enfiar o pé, enfia o primeiro direito, depois o esquerdo, não sei o quê, bota o quê pra né. Então, daquela maneira, vai. E aí tem Aham. que ter. Então eu gosto de checar tudo, se os adereços estão no lugar certo, no palco. Eu gosto de dar essa chegada. Por isso que eu gosto de chegar antes. É, tem que ser. Agora, já que a gente está falando de teatro, você fez inúmeros trabalhos no teatro, né. A sua primeira peça foi Rasga Coração. Foi. Como é que foi essa primeira Do experiência? Você tinha quantos Duvaldo anos? Viana Filho. O do Valdo Viana. Eu tinha 21 anos e tinha acabado de fazer o curso, né, de teatro, então era um momento político forte Uhum. no Brasil, nós estávamos às vésperas da anistia, então havia muitas peças políticas. A gente fazia muito teatro político, né. E Rádio Coração era uma peça maravilhosa, uma peça com grandes atores, era o Raul Cortez, Uhum. a Sônia Guedes, o Ari Fontoura, Isaac Bardavi, a Débora Bloch era a primeira peça dela, a Nossa. Vera Holtz era a primeira peça dela, e nós fazíamos parte, né, do coro de personagens que fazíamos vários personagens, né. Era um musical, tinha música, tinha dança, e ficamos 1 ano e 3 meses em cartaz, no Teatro Villa-Lobos e depois 1 ano e 3 meses? é. E Que era temporada de longa. terça a domingo. Terça a domingo? Tinha, matinê quinta-feira Aham. e sábado e domingo 2 sessões. Nossa!
Então, a gente só descansava na segunda. E eu não sei como foi nesse período que eu também fazia palhaços. Eu tinha um grupo de palhaços e a gente fazia festinha infantil. Antes de ir para o teatro para fazer a primeira sessão. Quer dizer, agora você imagina aquela turma ali começando com uma peça maravilhosa. Uhum. Depois de 1 ano e 3 meses, aí a peça acaba e você está sem trabalho. Aí foi então que o Ari Fontoura entrou. Eu tenho um texto, se vocês quiserem montar, mas vocês montem. Então, nós nos reunimos e aí fizemos, na Terra do Pau-Brasil, nem tudo caminha viu. E aí o Ari se prontificou a nos dirigir. Que E ele sensacional. fazia uma peça no Teatro O texto Mesbla era dele e a direção também. também. E aí nós fizemos o cenário, fizemos o figurino. Foi lá na casa da minha mãe, que era uma casa mesmo, tinha quintal e tudo, fizemos aqueles telões, tudo pintado à mão, figurino, tudo, né, costura. Enfim, nos viramos para conseguir fazer essa peça e o Charles Kahn tocava com a gente. Charles Kahn, maravilhoso. Nós tínhamos 4 músicos. Ele que fez as músicas. Ele é Era no maravilhoso. Teatro Mesbla, que é ali no centro da cidade, né? no Passeio, na Rua do Passeio. E o Ari fazia a peça das 9 da noite, a gente fazia das 7, no horário alternativo, né? Uhum. Que Foi- maravilha. E com o José Wilke, você também fez umas parcerias com ele, né? Ele te dirigiu no teatro. Sim, ele dirigiu uma infantil. Desculpa. Uma infantil e uma adulta, Odeio Hamlet, que foi a primeira peça que o. Ai, como é o nome dele? Como é o nome dele? Ele produziu essa peça e o Zé Vilker dirigiu. Uhum. E nós saímos em turnê pelo Brasil. Mas o texto era dele. Não, não. A peça infantil era. A peça infantil. Salamé Mingué, se eu não me engano, né? Cinderela em Chicago, não? Não. Salamé Mingué. Eu Odeio Hamlet era um autor americano. Como era essa parceria com ele? Ele era um grande Um ator. grande ator, né? Então, ele era brincalhão, tinha aquelas sempre muito satírico, né? Uhum. Com aquele humor satírico, mas também muito sério. E nós estreamos esse Odeio Hamlet, essa peça lá em Fortaleza, na terra dele. Estava nervoso. Nossa, vocês estrearam em Fortaleza. Foi. E aí Que depois maravilha. viemos pela Orla, né? Fazendo todas as cidades. Chegou a fazer algum trabalho com ele no audiovisual? Não, não. Eu entrei tarde para a televisão, porque, enfim, primeiro que havia uma coisa entre nós, da minha geração, de não quero fazer televisão. Havia meio que um desprezo, sei lá, era uma coisa assim que não era da arte. Era profissão de vagabundo? Não, mas era Porque assim. a gente ouve muito isso, né? Mas era uma coisa que não, o teatro é Tem que que ter uma profissão mais formal. Teatro é que entendi, é o mais entendi. interessante. O teatro era... televisão não. Tá. Havia O glamour era em cima do teatro. Né? Isso é que é trabalho, a gente pensava, né? Uhum. Bobagem. Tem que trabalhar de qualquer maneira. Então, eu fui fazendo assim muitas participações, fiz participações em várias novelas, né? Comecei, eu acho que foi em Anjo Mal, não, Sassaricando. Eu fiz uma enfermeira, enfim, que apareceu nos 3 primeiros capítulos. Então, sempre fazendo assim participações. Aí, a primeira vez que eu tive um contrato por obra, que foi desde o início da novela até o final, foi Meu Bem Querer. A novela se chamava Meu Bem Querer, eu fazia uma beata. Depois disso é que eu fui escrever, fui contratada no Zorra, mas como roteirista, né? Uhum. E aí
É que eu fui chamada para fazer Malhação, mas aí eu já estava com 43 anos. Então, televisão é uma coisa assim que as crias da televisão são atores jovens, né? Os atores jovens, eles são moldados, vamos dizer, ali dentro, eles são, eh, conduzidos, são preparados. Eu já cheguei tarde ali. Mas você acha que isso determina as coisas? Porque, por exemplo, o Domingos Montanhé também entrou tarde, mas ele Sim, tinha sim. uma carreira lindíssima no É, circo, no é, teatro. Eu é acho que verdade, mas ele é homem. É diferente. né? Tem esse peso, né? Tem. As atrizes, elas sofrem mais. Eu acho assim, eu já trabalhei como produtora de elenco, né, em comerciais, na época. E quando eu ia fazer um elenco para um comercial, era muito mais fácil encontrar atrizes boas do que atores. Uhum. Então você tem muito maior número de atrizes do que atores, tem esse dado, realmente. Porém, agora, na minha idade, eu vejo que é diferente, eh, o tratamento, não vou dizer o tratamento, mas os atores vão envelhecendo, eles continuam com chances de trabalho, com oportunidades de trabalho, e diminuem muito as oportunidades de trabalho para as mulheres. Exigem muito, há uma pressão muito grande de juventude em cima da mulher, né, a mulher não pode envelhecer. Uhum. Eu ia até falar sobre isso, mas já que a gente Ah, está. desculpa, é que Não, não já tem problema nenhum. A gente pode perfeitamente entrar nesse hã. assunto, porque realmente o peso do envelhecimento ele recai com mais força sobre a mulher, né? É, O etarismo ele é mais nas artes cobrada. cênicas é muito forte em cima da mulher. E tem E o que coisas. está acontecendo? Será que existe um receio de uma falta de vitalidade? É o estereótipo canalha mesmo de que a mulher velha não vende? Por que os papéis estão desaparecendo? 50 a mais. Eu acho que, claro, para ser chamado para um trabalho, você precisa ter personagem, né. Então há quem escreva personagens. Então, se nas indústrias, televisivas, existe, vamos dizer assim, uma norma: "Olha, vamos escrever para jovens, né, vamos evitar personagens mais velhos", então realmente as chances são menores, porque você não tem personagem. Mas por que os papéis estão desaparecendo, os papéis 50 a mais? Porque antigamente nas produções você via as avós, os Exatamente, pais, exatamente. até bisavó você E via. também há eles trazem, diminuem a idade. Então, às vezes, o personagem é para uma atriz de 50 anos, você chama uma de 38, de 40 para fazer. Uhum. Também tem isso. Por quê? Vai saber, né? Então, eu acho que é um Se equívoco pode de lançar mão de visão, pessoas porque se você profissionais. vê os filmes europeus, Uhum. você vai ver um casting envelhecido. E são filmes maravilhosos. Seriados, você vai ver Mas eles seriados. estão retratando a realidade deles. O velho continente, né, na Europa, as pessoas são. O índice Não, de idosos o é muito Brasil está alto. Então, envelhecendo, os Estados Unidos está não, envelhecendo. digo assim, eles lá retratam com fidelidade a realidade deles. Porque para mim, a vida tem que imitar. Desculpa, a arte tem que imitar a vida. Certo? Exatamente, Então, se o europeu prioriza pessoas com uma idade um pouco mais avançada, porque é a vida é isso, e eles sim, têm mas uma acontece população que idosa eles lá, eles fazem uma reverência, né, eles privilegiam a os pessoa atores maduros, experientes. né? Uhum. Eles fazem homenagens, você vê tantas atrizes maravilhosas protagonizando filmes.
Eu acho que o Exatamente. pensamento é que é diferente. Você vê em seriados vários atores mais Prestigiam a velhos. maturidade. Uhum. Há uma mescla, um equilíbrio, né, tanto de jovens como mais experientes. Coisa que você não vê no cinema americano, né, seriado americano. As atrizes americanas reclamam da mesma coisa. Agora mesmo eu vi um vídeo da Olivia Colman falando da indústria americana, a dificuldade do etarismo, dela ser chamada. Você viu aquela polêmica envolvendo a Julia Roberts? Ah, pois é, Sabe? Meu Deus, um a absurdo. pessoa não pode fazer uma selfie dentro de casa, a pessoa não tem o direito de envelhecer, a pessoa tem que estar sempre É, com a pele extremamente viçosa, sempre sei lá, uma roupa de alta costura numa foto, não pode estar dentro de casa, eu acho que jogando isso é uma um coisa carteado com a sobrinha. da Ela foi sociedade. extremamente massacrada, Sim. Existe crivada uma de coisa críticas. não só do mercado, mas da sociedade de não aceitar o envelhecimento, principalmente o da mulher. A mulher tida como símbolo, né, sexual ou sensual, ela envelhecendo, a, a sociedade já não quer, não aceita, né? O homem, como ele tem um símbolo de capital, talvez o envelhecimento, isso daí não atrapalhe. Ao contrário, até agrega valor, né, porque vai ficando mais charmoso, mais maduro, mais É. experiente, né. Então isso se Você vê o George reflete nas Clooney, artes. O George Clooney é uma referência, né, É, uma lindo. lindo, mas assim, o cabelo já quase todo já esbranquiçado, É. né, e aí se uma atriz resolve assumir as suas mechas brancas, Não. desleixada. É, O homem é charmoso. é, É um sistema patriarcal que realmente é. Eu coloca a acho assim mulher que num se a lugar gente está de vivendo um momento, né, de aceitação, de diversi diversidade, né, e aceitação do outro, como ele é, de várias formas e maneiras, eu acho que tem que aceitar também, que o ser humano ele envelhece. O envelhecimento faz parte da vida. e a arte não imita a vida? Pois é. Então tem que retratar Então, essa condição natural de qualquer ser e humano, que é envelhecer existe beleza, em sabedoria, cada existe idade. experiências em Uhum, todas as idades, né. uhum. Então, uma vez eu ouvi um comediante jovem dizendo: "Ah, um comediante velho, ele não tem graça". Eu fiquei parada ouvindo aquilo, falei: "Como Absurdo. assim, gente? É. Que eu tenho tantos ídolos". O Peter Sellers era um, que era um comediante que é maravilhoso, como tem vários, né, Claro. comediantes mais velhos, né, e vice-versa. O Whoopi Goldberg, para mim, vai ser sempre uma maravilha. A Bette Midler vai ser sempre uma ótima comediante. Não importa, ela pode abrir a boca, como agora ela está fazendo lá um O filme. Jim Carrey também. Jim Carrey, Tom Hanks, né. Uhum. Mas enfim, então é essa deturpação, porque eu acho que são tempos, são modos de vida, né, de visão da realidade diversos que você tem que englobar. Eu acho que isso ajuda muito o ser humano a se enriquecer e a arte ela traz é um reflexo, né, É um reflexo. então ela traz isso para que a sociedade comece a pensar, mas para isso ela precisa se ver retratada. Você não pode Exatamente. marginalizar, entendeu? Ou uma classe social ou determinadas pessoas porque estão envelhecendo, porque as pessoas que estão envelhecendo, elas não estão se vendo retratadas. Ao contrário, elas estão sendo, assim, pressionadas: "Olha, você tem que continuar jovem", Exatamente. né. Então fica Elas não aquela se elas não se sentem representadas.
Aí essa Não. pressão E é uma pela pressão. juventude. Você está muito bem para a sua idade. Como assim muito bem para a minha idade? Qual é É, a é. idade para ficar bem? O que é estar bem numa idade? Então, frases feitas, mas não é isso? É. Então dá vontade de você botar uns 10 anos a mais da tua idade para... Tem 85. Mentira! Nossa, você tá ótimo, não é? Mas é isso. Porque você não vê esse tipo de comentário com homem em relação aos homens. Não. O etarismo existe. Ele Mas também acomete o homem, mas mas bem menos. passa, né, Passa longe. Passa longe. Mais uma brincadeira entre amigos, tal. Passa longe. Mas eu acho que até profissionalmente ele também, É, de certa forma, ele acomete mas não o... nada se compara à Mas a mulher. mulher é num nível... E a mulher que envelhece muito ativa no audiovisual, está sempre com a cara muito exposta no audiovisual, também sofre críticas frequentemente, porque ela Assim, está envelhecendo e o público está acompanhando aquele processo, né? Que é uma condição natural da vida. normal. A gente tem que aceitar a finitude do ser, né? Exatamente. Nós não somos... Porque o maior medo do ser humano é morrer, né? Só que antes de morrer, você vive. E tem um processo, né? E tem um processo. E eu acho que você tem que também, quando você diz, devemos aceitar uns aos outros, então, há pessoas que querem continuar jovens ou que fazem procedimentos estéticos e tudo, porque elas se sentem bem. Isso, tudo bem. Exatamente, elas se sentem bem daquela maneira. E outras, eu, por exemplo, eu tenho um certo pânico de faca, de cirurgia, de hospital, de clínica. Tem já esse dado. E o outro por que não? Porque o mais difícil, eu acho que, eu estou falando como atriz, mas também como ser humano, é a gente se aceitar. Exatamente. Essa é a nossa grande dificuldade. Quando você tem que se aceitar. Porque como é que o outro vai te aceitar se você não se aceita? Né? Então você tem que se aceitar. E o se aceitar é as rugas. As rugas vieram por algum motivo. Essa é a gravidade imperando, né? No teu corpo. Tem coisas mais importantes, gente, acontecendo. Para mim, se eu conseguir ter paz, nossa, é o grande prêmio. Mas tudo bem também para quem não quer que elas fiquem evidenciadas, né, as rugas. Não! Tudo bem também. Eu acho que você deve fazer o possível para você ficar em paz. Em paz, Para você se aceitar. Para você ficar em paz com você mesma. Entendeu? Agora, estou falando de vida, né? Mas que tem a ver com o ator, porque a gente, como ator, a gente precisa estar sempre com muita confiança, né? Uhum. Você tem que ter aquela autoconfiança para você conseguir, mesmo que você morra de medo, né? Você tem aquela tensão, vou pegar esse personagem, será que eu vou fazer bem? Mas você tem uma O Cláudio confiança. Gabriel citou uma frase de Instagram aqui, na semana retrasada, que retrata bem o que você está falando. Coragem é ir com medo. Exato. A gente tem que ir, de qualquer forma. Então vai com medo. Exatamente. Não pode ir no pânico. É um medo que não te paralisa. Te coloca num estágio de atenção. Não, você está com medo, mas eu vou. Eu vou assim mesmo. Tem medo, tem aquele medo. A Laura Cardoso, até hoje, vai entrar em cena. Ela diz que ela pensa, meu Deus, poderia acontecer alguma coisa agora aqui para cancelar essa não quero essa ir, não quero ir. ou então alguma não sei, alguma gravação de novela, alguma coisa poderia acontecer. Porque é interessante, porque a gente tem aquelas borboletinhas, essa né, escolha isso de é ser legal, ator. É bom ter o ator é um ser que ele se expõe. Se expõe muito.
E, normalmente, é nossa necessidade de se conhecer, né. Eu sou uma pessoa tímida, não parece, mas eu sou uma pessoa tímida. Então, é é uma contradição. Então a coisa de se expor, na verdade, te obriga a crescer interiormente, né. Te dá desenvoltura, né, É, para a vida, para né. você ir galgando pontes, entendeu? Muros, né, que você tem dentro de você, e se conhecendo melhor. Que é o intuito do ser humano é esse, né, se conhecer melhor. E o que que você acha que a gente pode fazer para reverter esse quadro triste do etarismo feminino? Eu acho que eu gostaria de pedir aos autores para escreverem personagens mais velhos. E por que eles não estão escrevendo? Existe uma pressão? É, eu acho que é do mercado, porque o autor necessita de um produtor, né. Você acha que isso tem um conchavo com a indústria da beleza? Também, com a indústria em geral. Você vê anúncios, né, você vê o mundo publicitário, Uhum. você não vê pessoas de quer dizer, até vê em algumas coisas, né, atores de 60, 70 fazendo publicidade, mas o foco é mais jovens, né. Eu fazia muito comercial, muito, 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 Fazia, né. até uns 30, 30 e poucos, 35. Depois, parou. Mas tem demanda para tudo. Sim, mas é o foco, né, eles pegam ou o jovem, Que, por exemplo, aquela e aquela aí pega a dona de casa. Aí acabou ali, acabou. Aí atriz que depois vai fazer faz de fralda, vai fazer de dentadura, vai fazer aquela atriz que faz, o Supermarket. Ah, ali foi um espasmo, Mas eu é não uma vejo coisa outra rara. mas eu não vejo outra pessoa, sabe, fazendo aquilo ali. É. É sensacional e não é nenhuma garotinha. Não, ela deu certo, Super a certo. maneira como ela fez, Você já foi faz uma associação contratada. automática, pensou nesse mercado, já vem ela na É, cabeça. mas você vê como deu certo? Pressão por trás, né, porque os autores não estão escrevendo mais Não, não estão, papéis para é 50 a difícil. mais. E você vê, você continua tendo Essa avós e avós, Uhum, claro. né, enfim, e vizinhos, e se você olha na tua vida, né, os teus vizinhos, você olha no teu bairro, né, as profissões, as O padre pessoas que da estão esquina. se você vai numa academia, você vê pessoas de idade. Aí Claro. como é que isso some quando é uma obra fictícia? Não Uhum. pode, né, tem que Como a gente estava existir. falando, a obra fictícia é um reflexo, né. Ela tem que ser um reflexo. E ela É, não está refletindo a realidade. pois O que é, que acontece com as pessoas depois de 50 anos? Elas são abduzidas, né, é, elas morrem, elas somem, evaporam do planeta. isso daí é Agora, uma coisa da essa gente pensar. novela da Rede Globo, Elas por Elas, eu achei, assim, o elenco, interessante, porque o elenco não é um elenco, assim, de pessoas muito jovens. Sim, São atores mais, que têm mais idade e com muita experiência, né, uma aham, bagagem, assim, o Tato é, Gabos, eu achei é, bem interessante, bem interessante. eu acho mais rico, né, Eu acho, mesclar, você né. mesclar é sempre muito mais interessante. Seja em qualquer não é só nas obras de audiovisual, em qualquer empresa. Claro. Se você numa empresa, você tem mesclado pessoas com experiência, pessoas jovens e trainees entendeu? Pessoas que estão começando, é muito mais interessante, há uma troca de experiências, né, Uhum. há uma troca. Agora, esse etarismo, ele já não é tão forte no teatro, né. Não, no teatro Porque não, no porque o teatro é teatro é transtemporal. a terra do ator, ali é o mundo do ator. No teatro, o Ali não tem ator manda. estereótipo, Não, não tem etarismo. no teatro é o ator que manda, né. Você não Uhum. tem câmera,
o público olha para onde ele quiser, mas o ator é que está ali em cena. O ator, ele se edita. O ator foca em mim, né? Quando ele está em cena. Claro, claro. Então, você vê, tudo é possível no teatro. Você pode fazer uma garotinha de 5 anos de idade, você pode fazer uma senhora de 100 anos, 89 anos. Tudo é possível no teatro. Você pode fazer uma mulher gorda, uma mulher magra, você pode fazer estando na praia, né? Você pode fazer a mama italiana, A né? mama, você faz o que você quiser E no pode fazer teatro. também a moça do campo. Essa é a beleza do É. teatro. Uhum. E o público que está assistindo, ele embarca naquilo, naquela história, né? É incrível. Ele sabe que aquilo é feito de pano, de papel, de tecido, né? Exatamente. Mas ele embarca. Ele acredita. Aqueles 1 hora e pouco ali, ele fica ali naquele mundo. É maravilhoso. O lamentável é que a gente não consegue viver, né? Sobreviver de uma maneira geral, não consegue sobreviver de Agora teatro. melhorou um pouco, os editais estão aí, não é? Porque o teatro precisa de patrocínio. Os Exatamente. aluguéis dos teatros são caros, né? Muito caros. Então, para você se O Rio manter... não é como São Paulo. São Paulo tem uma efervescência cultural muito maior. Sim. Em São Paulo, as pessoas têm muito mais o hábito de irem ao teatro. Aqui no Rio, não. Aqui no Rio, talvez a coisa fique mais dispersa, não sei, por causa de tantas áreas recreativas gratuitas, né? Parques, eventos O próprio na mar também, praia. né? Uma cidade de praia, assim, né? Isso dispersa um pouco mais também. Mas de qualquer forma, é necessário o patrocínio. E o para o carioca, quando vai ao teatro, de um modo geral, ele prestigia mais as produções comerciais, né? Ele gosta de comédia, né? O carioca gosta de comédia e, é claro, chama um ator de televisão vai chamar mais público. Uhum. Quer dizer, o ator é obrigado a fazer televisão para poder fazer teatro. E muitas vezes se você fizer televisão por muito tempo, você não consegue fazer teatro porque falta de tempo. Falta de tempo, né? Te absorve muito, né? Uhum. Mas é isso. E agora, falando um pouquinho sobre audiovisual, como é que foi essa experiência de viver a Dona Vilma? Foram 6 temporadas. 6 temporadas. Que maravilha. E era assim... Quando você saiu, acabou, né, aquela temporada, né? Não, porque Malhação era para... Mudou um pouco, mas na minha época terminava em dezembro, e a partir de dezembro começava uma nova história, né? Com um novo elenco. Então, eu achei lindo, maravilhoso, né? Eu ser chamada e ter a minha filha Solene, né? A Renata Domingues, e aí renovaram. Aí ela vai, se casa, aí tem o Beto, é meu genro, né? Vai. E ali foi renovando. Aí a história foi andando, né? Ela passou a ter casa, que ela não tinha cenário. Era na escola, né? Aham. No pátio da escola, coisa e tal. Depois tinha o Gigabyte, que era o genro que trabalhava no Gigabyte. Depois tiveram casa. Foram morar os 3 juntos. E assim foi evoluindo, né? É a magia da obra aberta, né? E então, a cada final, mudava a história, mudavam os personagens, entravam personagens novos. E eu fui ficando. Ela cresceu muito. Eu fui ficando, entendeu? Aí eu passei o Gigabyte passou a ser o meu, né? Então a Dona Vilma ficou dona do Gigabyte. Aham. E ali, então, era o colégio e o Gigabyte. Aí ela mandava e desmandava ali, né? Agora, você
não sei em que ano exatamente, você voltou numa temporada de Malhação, Ah, sim. numa outra personagem. É. Segura. A pergunta é a seguinte: o Osmar Prado foi sondado para fazer um papel nessa. Vou citar o nome. Ah, Nesse remake de Renascer. tá. Mas ele. Eu acredito que tenha sido ele, o Tião Galinha. Ah, Mas ele recusou. Mas para fazer outro personagem. Ele sei. recusou porque ele tinha medo que o público não dissociasse o intérprete, né, do personagem que ele fez na primeira versão. Você, quando voltou, Ah, sei. você voltou e fez uma outra personagem. Já não era mais. Fiz outra personagem, porque... Você teve esse receio do Sim, não sim. descolamento da imagem Sim, da Dona porque Vilma? a própria mídia fica falando. A eterna Dona A Vilma. eterna Dona Vilma Eu está de falei isso aqui volta. agora, Então, né? é claro, aí a pessoa fica esperando a Dona Vilma vir e ela não vem, porque é uma outra história. Aham. Mas ali eu já estava contratada para fazer uma novela e nesse ínterim já estava reservada para uma novela, que eu acho que foi A Lei do Amor. E aí o Adriano Mello, o diretor, né, me chamou. Eu queria muito que você fizesse. Eu falei, Adriano, eu vou fazer a próxima novela das 9, sei lá. Não, mas é curtinho, porque não sei o quê, papai, termina logo. Enfim. E ele, como é muito querido, né? Aí eu falei, então tá bem. Mas realmente o público não aceita. Ainda mais para o mesmo produto, né? Mesmo produto. É. Malhação, O Seu Lugar no Mundo. É. Foi essa temporada que você entrou, né? É. Não teve. Não, porque a Dona Vilma foi uma personagem que ela tinha uma filha, ela tinha um genro, ela tinha uma história, entendeu? Então, tinha vários detalhes e várias coisas eu fui criando para ela. Por exemplo, uma das coisas, quando eu entrei na novelinha, eu me lembrei da minha inspetora, né, do meu colégio, que não chamava ninguém pelo apelido, sempre chamava pelo nome inteiro, né? Aham. Juliana Azevedo, vem aqui, já. Nossa. Não é? Não ia falar, Juju, vem aqui. Uhum. Então, às vezes eu parava a gravação para saber o nome da personagem, porque era Drica. Sim, mas é Adriana de quê? Aí corre para cá, corre para lá, isso aqui é para me dar um sobrenome, porque eu gostava de falar o nome inteiro. Então, eu fui botando umas coisinhas, né, que eu achava. Isso é um detalhe que eu estou te falando. Mas, tanto que no cenário, que era Dona Vilma e Solene, na nossa casa, o pai e a mãe são meus pais. Eles pediram foto, eles são muito danados. Eles pediram foto do meu pai e da minha mãe, aí pintaram e botaram lá como se fossem os pais da Dona Vilma. Que ela falava, ela fazia referência toda hora. Papai e mamãe, se estivessem vivos, meu Deus do céu, não sei o quê, né? Então, e eram meus pais. E estavam vivos, né? Então, quer dizer, foi uma... Estavam vivos, né? Estavam. Então, é assim, um personagem que foi... Entendeu? Uhum. Foi burilando, foi crescendo. É diferente de um personagem que às vezes é chapado, né? Tia de não sei quem, aparece de repente no meio da trama. Da dureza dela, né? Do rigor, com a humanidade, a suavidade dela, porque ela também tinha um lado, ela tinha um lado suave, um lado humano. Não, ela gostava... Essa mescla era muito interessante, ela né? gostava do padre. Vai. Ai, eu tô passando o padre, mal. Né? Vai antes que eu me arrependa, mas tinha aquela bondade dela, mas durona, né? Porque eu vi que tinha que ter um contraste. Entendeu? Ela era uma antagônica, mas isso é naquele vida. Mundo ali da garotada. Então, se ela... Eu pensando, né? Se ela tiver bem, sabe, for rígida e sempre com humor, porque o humor serve para tudo, né? Ninguém falou que a personagem ia ter humor. Eu é que botei, né? A personagem
era para uma senhora de 60 anos. Eu tinha Aham. 43. Aí eu li, eu falei, mas olha aqui, falei com o diretor, né? E agora, não sei o quê. Não, não se preocupa com isso, não. A gente muda. E realmente, aí me enfiaram um óculos, pelo menos, né? Aham. Sem grau. Primeiro queria um com grau, com absurdo, sabe, fundo de garrafa. Falei, não, não, vou passar mal, vou ficar tonta, não vou conseguir usar isso aqui, não. Aí me deram um óculos, então, sem grau e Aham. tal, aí ficou com aqueles óculos. Eu nem usava óculos na época. Ela é a personagem mais importante que você fez? Foi a Olha, personagem que eu tive a oportunidade de trabalhar. abriu muitas portas, né? Sim, entendeu? As outras, eu não tive, a não ser na Record. Na Record eu tive personagens bons, tanto na Bela Feia como na Dona Xepa. Uhum. Eu tive personagens boas que eu podia trabalhar, né? Podia desenvolver. Mas na Globo, a Dona Vilma foi a única personagem que eu tive a chance de desenvolver. Porque é muito difícil, você só pode aparecer, você ter uma relevância, né? Se o personagem permitir, se você for chamado, se você tiver uma oportunidade. Olha, você é chamado para fazer esse personagem. Esse personagem é assim. Porque, é claro, na televisão, seja onde for, na audiovisual, onde for, você necessita de ter família. Claro. Você tem que ter ou filhos ou pais, né? Você tem que ter uma família. Se você tiver um cenário, melhor ainda. Ou ser casado, ou ter um par romântico. Se você for solo, você não tem uma filha, você não tem um marido, é muito difícil desenvolver Um um conflito, personagem né? periférico, um É, personagem é. sem importância. Você consegue só desenvolver um personagem se ele tiver ramificações, se ele tiver família, Porque aí relações o conflito afetivas, né? fica mais definido, né? Sim, porque aí você tem conflitos Aham. da própria relação, né? Existem acontecimentos que ocorrem naquela família. Aí, se você não é chamado para entendeu? Para um personagem rico, né? Um personagem assim que você possa desenvolver, é muito difícil. Então a pessoa fica marcada ali, a Bia fez aquele personagem, só fez aquele personagem. Não, eu não fui chamada para outros personagens, tão bons quanto. Só quando eu saí da Globo, que fui para a Record, é que eu pude fazer outros personagens. Se você pega a Bela Feia, você vê outro personagem. Mas aí é um público mais específico, né? Record, né? Sim, é outra história, né? Eles não têm a mesma audiência que a Globo tem, Uhum. né? Mas, Mas esse reconhecimento é muito bacana, né? De ter te oferecido papéis bons e essa sim, liberdade de criação, né? Eu é. acho que isso também é um reflexo da Dona Vilma. Ah, sim. Um reflexo bom da Dona Vilma. Sim, porque abre portas, Abre portas. né? Então, eu, graças a Deus, eu tive essa oportunidade e pude ficar conhecida nacionalmente com esse personagem, né? E com esse subtítulo, né? A Eterna Dona Vilma, né? É. Mas eu tive essa oportunidade, porque eu poderia ter passado, como tem vários colegas, passado e não tem nenhum personagem, sabe, emblemático, icônico na sua carreira, né? Uhum. Pelo menos eu tive isso. Agora, eu acho que Eu acho que isso daí realmente poderia ter tido outras oportunidades para fazer outros tipos de personagem. Mas isso, eu acho que isso daí é um motivo para você se orgulhar, Sim, né? É como uma Odete Roitman, sabe? porque é É difícil. como uma Heleninha. Não, e era uma São personagens novelinha. emblemáticos, né? E que o público não esquece. Ali era muito difícil, né? Porque a novela era voltada para o público jovem, Jovem. para os adolescentes. E ela era aquela pedra no sapato.
né? Mas era ótimo, né? Você está entendendo? Aham. Quer dizer, era para não atrapalha, não, sai. Não, ela aparecia justamente e dava aquele contraponto, né? Pois e essa dobradinha em 2018 com Solange Couto, a novela O Tempo Não Ah, que Para? novela boa, Nossa. maravilhosa. Tá aí, esse personagem foi muito bom, maravilhoso. Eu gostei muito de ter feito essa novela, que o Léo Nogueira dirigiu e tive a oportunidade, o prazer de dividir a cena com a Solange Couto. A gente se divertia demais. Nossa, como a gente ria. Foi uma dobradinha simbiótica, né? Foi. Que deu muito É, certo. Vocês estavam numa sintonia absurda. é. A gente fez essa dupla. Fez e muito sucesso. Fez muito sucesso e dividia o Kiko Mascarenhas, né? Aham. E as duas ficavam interessadas nele, né? Então teve vários elementos ali que eram engraçados. Era uma pensão, então os personagens, a maioria dos personagens passavam ali pela pensão. Elas eram fofoqueiras, né? A Januza, ela era empregada da... Como era o nome da personagem da Solange, meu Deus? Cornela? Coronela. E ela era empregada, mas a Coronela às vezes não pagava o salário para ela. Né? Então, ainda tinha isso. E a Januza era abusada, né? Mas... Então, você vê, tinha vários personagens que passavam por ali. Tinha o Pancadão, né, que era a música, né, que tinha lá de noite. Então, elas também iam para o Pancadão para dançar, para pegar, para fazer, enfim. Teve cenas hilárias da gente no quarto e a Coronela batendo na porta, querendo entrar, enfim, e ela tendo que disfarçar e coloca o Kiko debaixo da cama. Foi muito bom, que eram os congelados, né? Uhum. Os personagens, os congelados da época lá de Dom Pedro, da corte portuguesa, né? Uhum. Então teve esse embate. Uma novela boa, que eu me diverti muito. Solange também, tenho certeza que ela se divertiu. E a gente sabe que... Essa dobradinha foi muito elogiada pela crítica. Fez muito sucesso. Fez mesmo. E você esperava essa repercussão toda? Não. Vai fazendo sem expectativa, né? Vai você... fazendo o trabalho com amor, seriedade. Você vai vendo o texto, né? Quando o texto é bom, você vai se entusiasmando. Vai tendo aquele prazer de fazer. É que nem quando você sabe uma curiosidade, eu fazia Malhação e eu não tinha ideia da repercussão da personagem. Não. Não. Eu fui ter muito tempo depois. Porque é igual você entrar numa fábrica, sabe, operário? Eu me sinto operária. Uhum. Quando vou para a televisão, você entra naquele estúdio, você fica às vezes 10, 11 horas ali dentro, você sai exausta, você quer só ir para a sua casa, descansar, jantar, enfim, decorar o texto do dia seguinte, né? Então você fica naquilo, às vezes você perde a noção dessa repercussão, entendeu? E eu não sou também muito de ficar grudada nas mídias, né? Em Malhação nem havia, né? Nem havia Instagram, essas coisas, não havia mídias. Não, acho que não, Instagram não. Não, era jornal ainda. Mas mas a última temporada que você fez foi 2007? Foi. Ali já tinha Orkut. Ah, pô, Orkut. Não, mas era a rede social. Não, mas era a rede social do momento. Mas eu nunca entrei no Orkut. Nunca. Não sou de mídia. Claro que eu tenho minha conta Atriz Bia Montes no Instagram. Essa necessidade de entrar nas redes surgiu recentemente. E eu acho que ficou ainda mais acentuada com a pandemia. A galera que fazia comigo as matérias e tudo era com os garotos, né? Uhum. Com os casais, o casal da vez, né? Que era o par romântico, coisa e tal. Eu era papagaio de pirata, eu entrava ali assim. Então, entendeu? Uhum. Mas depois,
quando acabou e coisa e tal, que eu até saí para fazer a novela, né? Beleza Pura. Aí depois é que eu fui ver, fui perceber. O impacto, né? A Sim, repercussão, que foi é, muito grande. é. Foi, até hoje. Tem gente que só me chama de Dona Vilma. Eu me lembrei agora do Charles, que o Charles fez algumas temporadas, né, de Era o Malhação com o Afrânio. Afrânio. E quando a gente fez Ouro Branco juntos, às vezes a gente saía em público assim, e as pessoas, né, queriam tirar uma selfie com ele, mas sempre falar, professor, professor, né? Porque não descola ainda É, muito bem a imagem do Afrânio e do claro, ator você Charles. imagina, você ficar fazendo 6 anos. Não É descola. como a Grande Família, né? Foram 10 anos do programa Grande Família. Então, quando você vê um ator, você lembra do personagem, porque são muitos anos, né, fazendo personagem, né? E às vezes nem são assim muitos anos, mas é de uma forma tão marcante. É, Você, por acaso, foi muito marcante e muito tempo, porque você ficou 6 anos fazendo a Dona é. Vilma. Mas às vezes é uma novela, é o tempo de uma novela, e já marca. Ah, sim, dependendo do personagem, marca. Dependendo É. Principalmente se tiver um da. bordão, né? Se tiver Se uma. tiver um bordão, se tiver uma história Sim, emblemática, sim, marca marca. já ali naquele período da novela, É, 7, 8 meses. fica para o resto da vida. E você, além de ter interpretado um personagem muito marcante, ficou 6 anos, né? É verdade. Então não tem como mesmo. Mas isso é maravilhoso, porque a Dona Vilma é maravilhosa. Não, eu não lamento de jeito É nenhum, muito. eu não me arrependo de jeito nenhum, ao contrário, eu fico super feliz. É, mas eu sempre fui uma atriz que eu precisava trabalhar. Eu não tive essa, como hoje em dia tem, uma gestão de carreira, não havia isso, entendeu? Eu queria pagar as contas, então eu não negava trabalho. E ali foi a primeira vez que eu tive oportunidade de ter contrato de trabalho longo, por tantos anos, entendeu? Uhum. Então, por que eu ia querer sair? Agora, se eu não precisasse, né? Se eu tivesse uma oportunidade, não, um conselho, sei lá, mas mesmo assim eu ia precisar pagar as contas, né? Uhum. Entendeu? Se alguém falasse, olha, Bia, não é melhor você parar, sair para tentar fazer outra coisa, mas você ficar, se você está trabalhando, está ganhando, você sair para ficar esperando um chamado de trabalho, se você não tem né, a certeza que vai ter, porque é diferente, por exemplo, um atleta, ele está num time, né, e é chamado para um outro. Então ele sai daquele e vai para o outro, mas ele teve um chamado, né? Claro. Ninguém sai do time para ficar escolhendo qual que vou, né? Uhum. O ator também. Então, mal ou bem, foi a minha vida foi guiada dessa forma, né? Eu queria chegar a um ponto de sobreviver da minha profissão. Então, eu fiz várias coisas, tive vários trabalhos. Antes de conseguir viver da profissão, eu tive vários trabalhos, né? Fui vendedora, fui telefonista, enfim, vendi sanduíche na praia. Eu tive vários serviços, Maravilhosa, né? maravilhosa. E isso tudo acaba sendo também uma base, né, para os seus personagens. É É vivência. vivência também. Vai colocando essa vivência nos personagens. Sim. E quando você consegue viver do teu salário, da tua arte, nossa, isso é uma alegria. Isso para o Eu artista brasileiro, senti, isso é muito gratificante, você vê, porque a alegria que. viver de arte é fazer com amor. Sim, Ninguém vive essa dor e a delícia de ser artista à toa. é, Vive porque faz com amor, exato. né? Mas, assim, é um leão por dia. Pois é. É um leão por dia. É, porque é Porque uma tem profissão instável. é instável. Tem as entre-safras, É, aí você tem que ter uma educação financeira para poder exato. contornar a sua Porque vida. às vezes você está trabalhando e daqui a pouco você
cai nas vacas magras. Você fica 3 exatamente. meses, 4 meses sem trabalho, às vezes até 1 ano sem trabalho. E agora não existem mais aqueles contratos longos, né? Não, são contratos por obra. Pois é. Então, você pode fazer hoje e talvez no ano que vem, quiçá daqui a 2 anos. É, Então tem que ter tem que ter a Alice Borges falou sim. em plano B, né? Então vamos usar eu vou Aham, pegar carona aqui nessa terminologia. Ela hoje usa a direção como plano B. claro. E a Alice, Deus, é E uma ela é maravilhosa, excelente atriz. maravilhosa. Então eu acho que você tem que ter uma educação financeira para saber conduzir sua vida nas entre-safras Sim, e também lançar mão desses planos B que são tão importantes quanto o plano A, é. né. Não, você tem que ter, Um leque, né. um leque de opções, Uhum. porque, vai acontecer esse, sabe, inconstância, que não tem nada a ver com o teu talento. Que às vezes no início né, o ator ele pode pensar: "Puxa, eu sou horroroso, eu não sou bom o suficiente". Não, não é nada disso, é do mercado. São muitos atores, né, e o mercado vai ditando as suas regras. Então, você tem que ter aquela paciência e também tem que muitos colegas meus começaram comigo, foram para outras áreas, não aguentaram, porque Eu sei. como é que você vai pagar as contas? Uhum. Então, eu já fui fotógrafa também, usava fotografia por muito tempo, né, ia me É muito acompanhando. difícil viver, financeiramente falando, é muito difícil viver de atuação única e exclusivamente. Sim. Tem muitos atores aí, até os consagrados, né, que fazem publicidade, Ah, sim. que são empresários, Sim, se vão para você pode escolher, você tem que o se ramo da lançar também, dublagem. você pode se lançar Você como nunca trabalhou com produtor. dublagem? Nunca. Quer dizer, eu fiz dublagem, mas de obras que eu fiz, né, dublava a mim mesma. Aham. Mas eu adoraria. Tá aí. Seria ótimo. Porque eu posso fazer várias vozes diferentes, Exato. né. Aí, Eu gostaria muito. botei uma sementinha aí na sua cabeça, É, hein, quem sabe. né. Chamar aí o povo para eu gosto de dublagem. É bem interessante, né. Porque também seria uma outra profissão para você. É, E é uma forma de você atuar, só que em off, né. é. E você tem uma voz boa. Não, vamos ver, eu acho que eu tenho aí uns textos, né, vamos ver. Eu escrevo, se eu começo a produzir também, Uhum. eh, eu acho que eu gostaria muito também de ir para esse lado, sabe, de como roteirista, como autora, E essa última peças, novela agora que você fez, Fuzue, sim. foi uma dobradinha com o Edson Celulari. É, ali Você era a governanta, a né? governanta. A novela sofreu, né, umas modificações ao longo da trama. Foi curta nessa novela, né? Não, ela foi do como iria ser. É. Eles não encurtaram, justamente. Uhum. Eram para ter encurtado, não encurtaram, porque a outra novela não estava pronta. A Ah, novela sim. sucessora não estava pronta, entendeu? Então eles modificaram os personagens, a história, ela teve modificações, né. E para os atores a gente já está acostumado, porque é uma obra aberta, depende da aceitação do público, às vezes o público ele não gosta disso, não gosta daquilo, e aí tem as reuniões, né, dos grupos de opinião e sempre a novela vai sofrer modificações, né. Como foi a sua personagem dentro desse quadro? Eu acho que foi uma personagem morna, Uhum. né, porque não havia ali espaço, sabe. Justamente quando o autor colocou
a minha personagem junto com a personagem da Zezé Barbosa, Uhum. que poderia dar caldo, as duas eram amigas. Maravilhosa. É, Zezé Barbosa maravilhosa, daria é, mesmo. e nós só tivemos 2 cenas. Não, 3, porque teve também externa. Mas 3 ou 4 cenas só. E logo depois houve aquela modificação, depois nunca mais nos falamos, né? Assim, as personagens não se Aham. encontraram mais. Então ali eu estava num lugar estéril, porque é o que eu te falo. Se o personagem não tem um filho, não tem um marido, não tem uma amiga, não tem, sabe, conexões, fica difícil. Ela só ter a função de trabalho, por Não exemplo. estabelece bem o conflito, né? Não, você não tem relações. É. O que necessita é ter relações afetivas, né? Então ali ela ficou estéril, aquele lugar ali, e não tinha condições de Crescer. crescer, de nada. Mas tinha boas cenas, né? Tinha boas cenas. Porque, graças a Deus, eu estava ali com um elenco maravilhoso também, né? Sim. A Lília Cabral depois também foi para Maravilhosa. casa, né? Para o cenário. Então eu tinha o Edson, né? Que ele é um ator tão generoso, ele é um homem tão gentil, tão educado, tão divertido. É muito bom, prazeroso trabalhar com ele. Eu tinha trabalhado no Tempo Não Para, né? Aham. E aí voltamos. E, na verdade, ele fez Beleza Pura. Só que eram núcleos diferentes, a gente quase não se viu Aham. na novela Beleza Pura. Mas é sempre um prazer grande. Eu E adoro com o ele. Ari? Rolou assim? Ah, o Ari. Não, não tive cena com o Ari. Só um encontrozinho Aham. que a gente foi na boate, né? Que ele era o dono da boate e tal. Mas o Ari, como ele é tão cativante, ele é tão maravilhoso, né? E nós relembramos milhões de coisas, tivemos oportunidade, né, dos bastidores, de ficar conversando, relembrando tempos, né, que a gente viveu naquela época. Foi muito bom mesmo. E ele fez 91, né? Caramba. Eu fui no aniversário dele e ele é genial. Ele Não para de dançar, é um ator de mão cheia e uma influência também, né? dançando e tal. Da pesada, uma Ai, influência da pesada. ele é danado, Um ele é ator de mão danado, cheia. danado. Ele Que é- energia, que voz. Que energia, Você viu né? a voz? A voz dele é igual. Igual. Pega os trabalhos dele de anos atrás, 40 anos atrás, é igual. Mas é um cuidado que ele tem efetivo com a voz Maravilhoso, dele. não, isso é Outra genética. pessoa, mas cuidado também com a voz. Ah, Ele deve aquecer bem a voz. nada, que ia aquecer Não, nada. não deve tomar água Não. gelada. Ah, sei lá, acho que não tem nada a ver. Sabe quem tem a mesma voz que eu fiquei impressionada outro dia no Instagram dela vendo? A Luciana Braga. Ela tá com 60 anos, aquela vozinha assim, sabe? Ah, é. De seda. É. Pois é, É a mesma voz. é impressionante, ó, eu não acho? Aham. Não é de cuidar, não, é a genética da pessoa, é assim. Ah, mas deve rolar uns cuidados, sim. Sei lá, não posso dizer nada. Uma Marília aguinha com Pêra limão. tinha toda uma coisa, É. com lenço, podia ouvir minha voz, não sei o que tal. Mas não são todos os atores que têm esse cuidado. Mesmo cantores, conheço cantores, vários cantores que não têm cuidado. Mas é o assim. certo, né? Você vê Maria Bethânia, que adora uma cerveja gelada. Pô. Tá sempre com um Não. copo de cerveja na mão. Não, isso daí é genética. Mas a é poesia dela coisa tá da exatamente pessoa. no copo de cerveja, né? Se é bom para as pregas vocais, isso já é outra história, né? Mas não entendeu? Aham, aham. Então, depende da Deus pessoa. ajuda. Deus ajuda. Ou não, né? Depende. E no cinema? Você acha que você foi bem absorvida pelo cinema? Não. Não. Porque cada área é uma área que tem um grupo, né? Você tem que ser aceita nos grupos. E cinema é um grupo que eu não consigo entrar ainda, entendeu? Mas você fez o Tio Quase Perfeito 1 e 2. Fiz, Com a Não, fiz Ana curtas. Lúcia Torre. Fiz um filme Ana Lúcia Torre, maravilhosa. da Angélica, Aham. Zoando na TV. Zoando na TV. Foi muito pouca coisa.
mas realmente não é uma área assim que me conhecem ou que eu sou chamada, entendeu? Porque é que nem teatro, existe o povo do teatro. Então vão chamar as pessoas que estão ali, né? Eh, que são conhecidas, que fazem uma peça atrás da outra, coisa e tal. Você, quando sai do teatro, por exemplo, para entrar de novo é um sacrifício. Você, de novo, você tem que recomeçar. Televisão Uhum. é a mesma coisa. Você vai ser, entendeu? Você tem que ficar conhecida ali, fazer um trabalho, fazer outro, para poder as pessoas te chamarem. São 3 áreas distintas. Ou você circula nas 3, ou se você se dedica. Eu sou uma atriz popular da televisão, embora tenha começado no teatro, mas eu meio que deixei de lado um pouco o teatro por causa para me dedicar à televisão, né. Uhum. E o cinema não tive essa oportunidade, entendeu? Nem nova, nem mais tarde, de conhecer sabe, cineastas, de conhecer produção, as pessoas, as produtoras, não tive essa oportunidade. Mas como foi essa experiência do filme Um Tio Quase Perfeito? Ali me chamaram, realmente. Você fez o 1 e o 2. Foi, porque no 1 eu já tinha feito a diretora da escola, Uhum. e no 2 já havia ainda a escola, então eu fiz o mesmo papel, entendeu? Mas você gostou da experiência? Gosto muito, acho cinema Elenco maravilhoso. maravilhoso, né, Letícia É. Snardi, Ah, não, a Letícia foi minha filha em Beleza Pura. ela é Ela maravilhosa, fazia minha filha. ela é maravilhosa. Adoro Só ela. lembro dela também em Avenida Brasil. Ela é muito Ela é muito boa boa atriz. atriz. É. A Ana Lúcia Toy, Ah, minha querida. nossa, Como é boa, né? Ela é demais, muito boa atriz. demais. Gosto muito Grande dela. demais ela, Não, grande. ela é engraçada, é boa de conversar, Sem fazer força, né. muito Ela legal. é ela é espontânea É. a comicidade nela. Ah, sim. Ela sempre gostou. Ela sempre foi boa comediante. Eu acho que E tem que aí ter mais comediante. Eu acho que tinha que ter mais programa de humor. Você vê no cinema, as comédias é o que dá grandes bilheterias no Brasil, é. aqui, né. Mas você Então acha que a gente está vivendo tempos difíceis não, na não, tempos difíceis para fazer comédia? não. Você sabe da onde ou quando surgiu o café-teatro? Foi na Alemanha, na época do nazismo. Bertolt Brecht começou a fazer humor nos bares. Era uma época terrível. O humor, ele está presente em todas as épocas. Você pode falar sobre qualquer assunto com humor, de qualquer Mas eu digo assunto. assim, hoje você tem que ter um certo cuidado na hora de contar uma piada, de Ah, escrever uma piada, sim, mas né, porque o que o acontece é que às vezes cancelamento não, você quando você faz humor, é muito mais fazer humor é fácil. como se como um esporte radical, você pode Sim, mas você quando está se escrevendo, detonar numa é piada muito mais fácil você escrever, falando sobre um estereótipo, sobre alguma coisa assim, do que você pensar no que você pode escrever, entendeu? Se você pega as peças que eu escrevi, as comédias, elas são atemporais, Uhum, porque eu não sou bairrista, uhum. não tem, muitos palavrões. É mais difícil, porque você tem que criar uma situação para que aquela situação seja engraçada. Mas não há necessidade de você ou, sair botando palavrão, ou você vai falar de um magro, vai falar de uma pessoa gorda, vai falar, entendeu? Ou Um ofender uma homossexual. etnia. É, É piada fácil. é. Hoje, realmente, como você disse, requer que você pare para pensar, né. Você tem mais trabalho. Mas o humor, ora, é necessário.
Só o humor salva. Não, e o humor é um campo muito vasto, né, para você ficar pensando só nessas piadinhas raciais ou nas De qualquer sabe, essas coisa piadas você pode. canalhas, Você assim, pode falar de qualquer assunto. machismo, É, sabe. não precisa. Não precisa. O ser humano precisa de rir, entendeu? É uma necessidade do ser humano. É. Então eu acho que a gente precisa de rir, precisa de mais comédia, mais humor, É. entendeu? Não é, faço apologia ao humor, porque eu adoro, né, Aham. mas você pode ter vários gêneros. Claro, Agora, por exemplo, você quase não vê, programa de humor na televisão, né, verdade. mas no cinema você tem, e aí enche as salas. E mesmo no teatro, você vai no teatro, quantas comédias existem? O público gosta de sair de casa para ver uma comédia. O mesmo dentro de uma novela, né, aquele personagem que faz ali muito bem o alívio cômico, É o ele núcleo se cômico, que se destaca, tiraram, que tira um pouco daquele peso aí. Por mas eu exemplo, o acho Cláudio necessário. Gabriel, o personagem dele era meio híbrido, né, tinha uma coisa, um lado, assim, dramático, mas de humor muito presente. É, E o público é gosta disso, é interessante, eu interessante isso acho. também mesclar, né, o drama O no Vladimir Brista também é outro, é que ele outro. entendeu? Você pode ter uma emoção, ter um tema no seu personagem e ter momentos de humor, por que não? Claro que você precisa de ator para fazer isso. Nem todos os atores conseguem essa passagem, né, É. mas eu acho mais interessante, fica mais rico, né. É como eu falei no início, né, eu acho que a comédia ela fortalece as bases da democracia, porque a pessoa, ela tá rindo, mas ela tá refletindo, ela tá É, mais propícia ao debate, sim. à reflexão, quando ela se pega É, rindo, e as pessoas ela se elas identifica. aceitam elas aceitam mais uma mensagem quando essa Qua mensagem é bem-humorada, ela vem através do humor. é, Se você quer falar qualquer verdade, se você falar essa verdade com humor, ela chega mais rápido ao interlocutor, né, uhum, entendeu? exatamente. Por isso que o humor é tão necessário, porque você pode falar sobre qualquer coisa com humor. E há vários tipos de humor também. Claro. Você tem humor pastelão, Uhum. você tem, a comédia de situação, né. Você tem vários tipos de humor. Você vê no cinema a mesma coisa, né. Uhum. Então, aí depende do gosto da pessoa, né. Eu gosto de uma coisa mais de comédia de situação, uma coisa mais inteligente, mais entendeu, mais universal, mas sofisticada, sabe. Uhum. Que não tem, assim, uma piada fácil, vamos dizer assim, né. Pode até ser boba, mas ela foi pensada. Exatamente. É, E no teatro você fez, muitas personagens autorais, né. sim. Como é essa experiência de atuar em cima de personagens que você escreveu? Ah, é ótimo. Mas assim, você sente uma diferença quando você vai para o palco? Era aquilo mesmo que você, na hora de conceber ali a história, na hora de escrever, era aquilo mesmo ou você acaba levando para outro lugar? Não, olha, eu escrevi um monólogo, foi o único monólogo que eu fiz. Eh, como é que era? As hélices, como é que era? Ah, agora esqueci o nome. Mas eu já escrevia já imaginando como seria no palco, né. Então, por exemplo, nesse monólogo, era uma mulher que ela foi submetida, tinha uma sessão psiquiátrica com um psiquiatra, e ela foi submetida a uma hipnose. E nisso ela voltou vidas passadas, né, Uhum. e ela chega até a idade da pedra, Nossa! né, uma mulher das cavernas, que ela foi que descobriu o fogo.
Então, ela mandava em todo mundo, ela mandava no marido, ela mandava no filho. Aham. Então, o filho era assim, você não sei o que, papai, o marido era assim, fica quieto, hein? Você não fala nada. Aham. E ela ia, né? Então, ela ia passando, ela falava com o psiquiatra e ela ia passando por várias vidas. E isso tudo eu sozinha em cena, tendo que trocar de roupa em cena. Aham. Aí eu dei a ideia para a figurinista, que eu me lembrei de uma bonequinha, que era aquela que você recortava o vestidinho e colava assim na frente, Aham. que a gente mudava, né? Aí eu fiz assim. Eu tinha uma malha e botei velcro, e aí só rect, rect, rect. Então os figurinos entravam só na frente, Que né? legal. Por trás Aham. eu não tinha nada, era uma malha só, né? Aham. Entendeu? Eram vários personagens. Mas foi ótimo fazer. Foi muito bom. E mas quando você leva o personagem para o palco, não há, assim, essa chance de repente, ir totalmente numa direção contrária à que você pensou quando escreveu? Não, se Não. eu estiver fazendo, É, não. Isso pode acontecer se outro ator estiver mas fazendo. você também, de repente, surgem ideias Ah, mas no meio aí do caminho. talvez eu nem perceba que estou indo para outro caminho, Aham. né? Que está só enriquecendo, né, na verdade não está desvirtuando, né. É. Agora, fica mais evidente se eu escrevo um papel e vejo o ensaio, e aí, ah, meu Deus, o que esse ator está fazendo, meu Deus do céu? Aí ficou Aham. nervosa, né? E como é que é a tua relação, mudando de assunto, como é que é a tua relação com o diretor? Você é aquela atriz que se sujeita, mas propõe, Sim, sim, ouço tudo. mas também gosta de propor, dar ideias? Não, eu faço, É. não dou ideia, eu faço. Aí ele diz: "Tá bom ou não". Ele pode cortar ou não, né. Não, quando eu digo propor, não é nem Não, mas às vezes você pode discutir, né. aham. Você vai lá e faz, né? Vou lá, eu ouço a ideia dele, o que ele quer, e na hora de fazer eu faço. Aí ele vê. Às vezes eu discordo, aí tudo bem, aí eu chego e falo: "Não, mas eu acho que é assim, acho que é assado". Claro, né, isso daí é um processo, todo mundo você discute, né. Mas normalmente eu acato, porque a direção é quem manda, né. Claro. A direção te orienta para a visão dele. Aí, nesse momento, você não é que no teatro é diferente, no teatro eh, você tem as marcas, você tem a visão do diretor, você faz o espetáculo daquela forma. Mas ali dentro, a cada noite, você vai descobrindo mais coisas do personagem. Então é inerente, normal, que vá se modificando, né, vai enriquecendo, vai Vai aprofundando as camadas, né? se você vai na estreia e vai no último dia, você vai ver. O espetáculo está ali, mas sutilmente, né, as mudanças aconteceram, né. Eu também estou te perguntando isso porque Dona Voz é uma dramaturgia. E Ah. eu tenho muita vontade de montar esse texto. E Ah. eu, assim, é a curiosidade. Não, talvez não atuando, talvez não atuando, mas tenho muita curiosidade de ver o trabalho de composição da atriz que vai fazer a personagem principal e, sobretudo, a personagem título, que é a Dona Voz. Ah, sim, porque nesse ponto, por exemplo, você escreveu, se você não vai dirigir, normalmente é bom quem escreve dirigir, que aí a pessoa já tem a ideia do que ela quer. Mas se é o processo, você dá isso para um diretor, a ideia entendeu? O diretor é que vai passar para o ator, e o ator vai criar outra coisa. Então, Aí isso é vai tendo interessante. várias modificações, camadas, né. É. Eu tenho muita curiosidade, porque, na verdade, Dona Voz, assim, é uma espécie de metáfora. Aham. Eu escrevi durante o lockdown
que eu acho que era o meu diálogo comigo mesma. E é a personagem conversando com os próprios pensamentos, mas é uma brincadeira como se eles estivessem fisicalizados aqui no mundo externo. Sei. E aí ela conversa com os pensamentos dela. E a gente tem essa dicotomia, né? A É, gente tem um lado mais solar, é. que no caso é representado pela Dona Voz. E tem um lado mais sombrio e se complementam, né? Uhum. A gente não vive só de sol, né? A gente também, às vezes, entra um pouco nesses porões É, uma coisa sombrios. sombria a gente E tem. quando a gente sai, a gente enxerga com mais, eu acho, né? Que a gente enxerga com mais amplitude a luz, dá mais valor às coisas simples da vida. Mas isso tudo porque essa dicotomia te ajuda a ter uma outra percepção, né? Aham. É, aí Esse, você contra, vai esse ter que esperar contraponto. para ver, né, quem você vai chamar para ser o diretor, daí ver a visão dele, você pode discutir com o diretor e aí ele vai passar para os atores, né. Uhum. Mas É, eu tenho assim, uma curiosidade de ver o trabalho de composição de quem vai fazer, principalmente ela, a personagem título. sei. Porque eu acho ela maravilhosa, eu acho ela assim. E vou falar que É nem bom. sei se fui eu que escrevi, porque eu acho que chega um momento, você que escreve muito, você sabe, os personagens vão ditando para você, sabe? Você é É, só um trânsito, né, para eles passarem. é. Eles vão te dizendo assim, o limite das coisas, as direções que eles querem É. tomar. Você sente isso, essa autonomia deles, Sim, sim, eles né? vão tomando forma, Vão né. tomando forma, É. exatamente. E tem alguma personagem que você ainda não fez e que você tem vontade de fazer, seja no audiovisual ou no teatro? Não, nunca tive vontade de fazer um Você é determinado pau para toda personagem obra, não. né? Eu gosto de texto bem escrito. Texto bem escrito, né? É, porque às vezes você pega os textos que eu vou te contar, viu. É, É muito é. difícil. Não tem ritmo. E O aí ator tem você. facilidade, o ator pega um texto, ele sabe, se bate no ouvido, né. Uhum. Nossa, tá redondinho, então. E às vezes fica então um texto bem escrito é que é prazeroso. E se for assim, um uma roteirista, um roteirista que saiba escrever comédia, é um deleite, é um deleite. Eu fico todo comediante, né, pega um texto e vai vendo, 1, 2, 3, ó, tem 5 piadas aqui nessa cena, Aham. mas é muito bom. Eu gosto de comédia, realmente. E Faço você. qualquer personagem, mas tenho mais satisfação de fazer comédia. Mas faz também Drama, faço qualquer drama. coisa, estou falando. Aham. Mas você acha que você faz com a mesma Sim, com paixão, né? paixão. Você está ali para E você acha que o inverso é verdadeiro? Você acha que um ator, uma atriz dramática, consegue fazer bem o cômico? é, Já é mais difícil, né? Esse caminho inverso. depende do ator, né, mas é mais difícil. O ator, comediante, ele Comédia é sabe muito difícil, né? um comediante ele sabe fazer drama, mas nem sempre o inverso é verdadeiro. Até porque o drama também está inserido na comédia, né? É, porque a comédia ela é um fato, alguma coisa falada com exagero. E se você estica muito, vai para o drama. Aham, Então, é uma linha fina, né. aham. E convicção é o que nos move, né. O ator tem que falar tudo com convicção, porque você tem que acreditar no que eu estou falando. E a comédia, se você não falar com verdade, você não ri, o outro não ri. Não ri, não ri. Não É por fica. eu estar falando com verdade que você ri, que você imagina, eu faço você imaginar a cena. E essa verdade tá tanto na oralidade quanto no corpo, né? É, Do comediante. sim, se está no coração, está na mente, Tem que usar muito passou para o corpo. o corpo para passar essa verdade. É.
o comediante. Você que está fazendo podcast, você se ouve depois, Sim. né? Então, eu já trabalhei em rádio, fui radioatriz. O rádio é maravilhoso para isso, porque quem está escutando detecta exatamente se aquilo foi dito com verdade ou não. Você ouve, só que quando é audiovisual, você tem as feições, né? Aham. Mas às vezes engana, né? Eu acho que a voz. Um exemplo, por exemplo, quando se você. Ele morreu, né? Então, se você falar, ele morreu, ninguém vai acreditar. Ele morreu. Porque é uma coisa que acaba. Acabou. Acabou. Então você sabe, você ouve, você sabe se tem verdade ali ou não. E isso no humor fica muito claro. Talvez No essa drama, não. No drama, às vezes, dá para dá enganar. para enganar. Talvez talvez Bota um esse seja um dos colírio. maiores desafios, né? De fazer humor. É que não tem, é indisfarçável. E o time, né? Perdeu o time, Já era. já era. Não dá. Às vezes dá para consertar, às vezes vê que perdeu, você dá um jeito lá, né? Mas é imediato, né? E além da questão do etarismo, né? Dos papéis estarem para pessoas 50 a mais estarem desaparecendo dos textos, das tramas, você acha que falta algum elemento para os autores brasileiros? O que falta para os autores brasileiros nas tramas? Além de retratar melhor essa questão da idade, né? Enfim, da passagem do tempo, o que você acha que falta? Olha, eu acho que os autores, os roteiristas, eles estão numa sinuca de bico, porque as empresas, né, de audiovisual não estão assim investindo muito em novos autores, né? Uhum. E há um comprometimento muito grande com a audiência. E com, claro, as empresas que patrocinam. Claro. Entendeu? Uhum. Então, você escrever alguma coisa autoral, você escrever é mais difícil. Mas vamos ver, quem sabe daqui a pouco isso muda, entendeu? O ser humano muda, o público exige, o público quer outras coisas, né? Você vê mesmo o Oscar, né? Uhum. Já está se transformando, tem mais mulheres aparecendo, diretoras, né? Sim. Sendo premiadas. Então, isso tudo é o reflexo da sociedade, né? Claro. E aí a sociedade exigindo, querendo, a arte vai refletir isso, né? Mais mulheres nos cargos, mais mulheres em cargos de chefia, né? Claro. De proeminência, mais pessoas mais velhas agindo, produzindo, tudo isso vai se transformando. Para encerrar, então, aqui essa experiência maravilhosa de fazer esse podcast contigo, eu queria te fazer uma pergunta. Quem você considera uma voz interativa no meio artístico? Quem é essa voz? No momento? Pode ser. Paulo Vieira. Por quê? Porque ele consegue se comunicar com um número muito grande, diversificado de pessoas. Ele traz o mundo dessas pessoas, né, para ser visto. Eu acho que ele é um grande comunicador.
ele tem um humor maravilhoso, ele é inteligente. E ele está unindo, assim, vários mundos, sabe? Aham. Com as ideias dele, porque ele é que criou esses programas, né? Uhum. Então, eu acho que ele seria, na atualidade, um dos artistas interativos. Essa voz aí Essa interativa. voz, Muito obrigada, Nada, adorei. querida. Sucesso. Maravilhoso. Obrigada por ter me chamado. Imagina, Você eu que tenha muito agradeço. sucesso aqui Obrigada. no teu podcast. E você também. Tá? Muito sucesso na sua carreira, teatro, que venham outras novelas para você fazer para alegrar o público. Ai, amém. Tá bom? Obrigada. Gente, então nós vamos ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até semana que vem. Tchau.